Podcasts. E aí, galera? Beleza? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin, rapaziada. Estamos começando mais um O Fim, esse famigerado podcast que fala de espiritualidade para todo mundo que já foi tapeado, zoeira. Para todo mundo que cansou de buscar, não achar e se enganar. Ai, que Ai, delícia. caraca, velho. A gente tá cada dia pior, velho. A gente tá ladeira abaixo, ladeira abaixo. E não se, E se sintam com o ego ferido se vocês forem tapeados, porque o Thiago também foi. eu talvez tenha sido o cara que mais foi tapeado. Eu me achando o mais não tapeado, né? Eu provavelmente fui o mais feito de trouxa na humanidade. Cara, é gostoso demais ser otário, velho. É uma É, delícia. estamos aqui Recomendo. pra isso. A gente Exato, nasce na cara. Terra pra ser otário. Eu antes tinha dúvidas disso, hoje eu continuo tendo dúvidas, mas acho que é isso, cara. E esqueci completamente o que eu tava falando. Ah, lembrando aqui, se vocês têm dúvida, crítica, sugestão, a gente não tem pedido agressões verbais e físicas há muito tempo, então se você tem desejo de agredir a gente verbalmente, ou se você tem desejo de marcar um apontamento, mandar um invite pra gente para um encontro presencial de agressão física, manda um e-mail pra gente no contato@ufim.xyz. Isso é sempre muito, muito, muito bem-vindo, gente. Eu agradeço Quiser, demais. quiser montar o Clube dos Otários também, a gente. Isso daí, velho, a gente é membro honorário, a gente é paraninfo do Clube dos Otários. Isso aí você pode chamar a gente. Sempre que tiver, pode chamar a gente. E se quiser mandar tema também pra gente conversar aqui nesse espaço completamente inútil e sem pretensão nenhuma de ser algo que não seja inútil, manda pra gente também que vai ser muito importante, dentro da nossa inutilidade, conversar sobre o tema que você indicar pra gente, pessoal, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa. Eu não É um tenho tema a mais sério. remota. É um tema muito sério. Eu não tenho a mais remota ideia do que eu vou falar daqui a alguns segundos quando eu anunciar o tema desse podcast. Tomara que eu tenha um insight ou que um raio caia na minha cabeça e eu pereça e Não não tem preciso aqui falar falar. nada. Exato. Exato. Mas o tema da nossa conversa de hoje foi sugerido pelo Robin semana passada. E aí eu queria falar de caos semana passada. Eu falei, a gente vai falar sobre isso na próxima semana. É o fim da iluminação. E, puta, cara. Acabou a luz. Não, a iluminação é um assunto fantástico, porque ela é tratada de diferentes formas em absolutamente todas as crenças e religiões que eu conheço, né. Existem ordens iniciáticas que falam sobre virar um adepto, que é quando você atinge todo o potencial absoluto de um humano. Tem no cristianismo o Pentecostes, que é quando você de fato se ilumina e o termo iluminação era até retratado nas obras com os caras com aquela luzinha na cabeça, né, ou um foguinho ou uma auréola, né, porque de fato tem essa conotação de luz, de se iluminar e tal. No budismo se fala muito de iluminação e tal, dos santos, daqueles que atingiram um grau de evolução acima da humanidade, e falar sobre isso é tão fascinante, porque isso é tão imbecil. Puta, eu não sei nem por onde eu começo, cara. Eu queria começar pelo fato de que não tem nível acima da humanidade, e se tem, a gente não consegue abarcar isso. A gente é só humano, a gente é só humano. A gente não vai chegar em nada acima de humano, porque a gente é humano. Pode ser que exista algo e a gente consegue inteligir que existe algo além da nossa mente, que é somente essa interface que a gente chama de mente que confere um label pra gente que a gente é humano. É uma interface mental que nos coloca com esse rótulo de humanos.
E quando a gente começa a realizar além dessa interface mental, a gente percebe que o que somos está muito além disso, né. E quando a gente fala de iluminação da forma que a gente conversa aqui, não é sobre ser além de humano, é sobre realizar a coisa mais basal e banal da nossa existência, que é o que de fato somos, o que de fato não muda, enquanto todo o resto muda. Porque o universo todo muda, o universo manifestado está em constante mudança. As pessoas ao nosso redor mudam, o planeta que a gente habita muda. Nosso corpo muda o tempo todo, nossa mente muda o tempo todo, o conteúdo da nossa mente muda o tempo todo, mas repara que existe algo que não muda, nunca, que é essa, eu vou usar esse termo aqui por falta de me ocorrer outro melhor agora. Essa capacidade de experienciar tudo que muda, não muda. Todo o resto muda. Essa esse algo que experiencia e que observa tudo, e que serve de superfície e que serve de mídia para que eu gostei desse termo, que serve de mídia para que todas as experiências ocorram, isso nunca muda. E isso não tem forma, e isso não tem característica, isso não tem emoção, isso é, só existe. E é como se a gente só percebesse essa capacidade através da experienciação de outras coisas, né. A gente não consegue perceber isso que experiencia tudo, senão pelo fato de percebermos que acontecem experiências o tempo todo, tudo muda o tempo todo, mas há algo experienciando tudo isso que não muda nunca. E quando a gente começa a observar isso de fato, a gente percebe que só isso existe. Só isso existe de fato. E que todo o resto é um conjunto de acontecimentos absolutamente efêmeros, absolutamente fenomênicos, né, e que eclodem e existem e deixam de existir em milésimos de segundo, e isso se repete a cada milésimo de segundo, e isso está efervescendo o tempo todo. Então, quando a gente fala de o fim da iluminação, é a gente perceber que esse mito de busca por iluminação faz parte desse universo fenomênico inexistente e irrelevante e efêmero, né, como toda manifestação, como toda realidade manifestada é. E o fato de ser efêmero não significa que não tenha a sua importância, não significa que não tem o seu valor, longe disso, é a maior, não é nem a maior, é arte pura, é milagre puro. Mas quando a gente explora o fim da iluminação, a gente está querendo explorar a realização de que a iluminação por si só é completamente irrelevante, é uma experiência como qualquer outra, não é verdade sobre nada, não é a realidade em si, é só mais um fenômeno, é só mais uma manifestação do nosso próprio ego, que é parte desse fenômeno como um todo, e que quando a gente realiza esse algo que experiencia tudo sem ser nada, a iluminação por si é completamente irrelevante. A busca por iluminação é completamente tosca, eh, inútil, completamente inútil. Ao mesmo tempo é a coisa mais sagrada que existe. E eu acho que essa é a beleza de explorar o fim da iluminação, e esse é o que eu tenho para falar momentaneamente, Carita. Demais.
Cara, você estava falando, uma das primeiras coisas que eu pensei, e aí eu estava pensando nos avatares clássicos, se eu acho que você vai conseguir até me responder isso, porque é uma pergunta sincera que eu tenho só para variar um pouquinho nesse programa. Mas é um questionamento que me surgiu que será que algum desses avatares que a gente considera iluminados se autodenominou iluminado, se considerava iluminado? Ou eles sempre foram considerados iluminados por outras pessoas, mas nunca por eles mesmos, né? É, eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa E forma. lembra daquela historinha que você contou pra mim uma vez do cara que estava dando uma palestra? Quem que era? Que aí tinha um monte de gente. Ele falou assim: "Aí, como que você iluminou?" E a mulher do cara estava no fundo. Qual que é essa historinha mesmo? Foi Conta aí. o Shenjian Trongpa, é um não, foi o Shinjiro Suzuki, é um monge zen, e aí ele estava dando uma palestra sobre iluminação, eu não vou lembrar exatamente isso, e aí ele estava falando sobre como é ser iluminado e tal e coisa, e a mulher dele na palestra, com uma cara meio fechada, assim, aí perguntaram pra ela: "Não, mas por que que você tá com essa cara fechada?" Eu falei: "Meu, eu não sei de quem ele tá falando, ele não é assim não, velho. Esse cara não é assim não, A eu não da sou casado da com a esse his cara não". a história que eu lembro que você me contou, que ele estava dando a palestra, não estava falando que ele era iluminado nem nada, mas perguntaram pra ele: "Como é ser iluminado?" Aí a mulher dele estava no fundo e falou assim: "Que ele não é iluminado porra nenhuma". É tipo isso, exatamente. Enfim, então é um negócio muito curioso, porque, tipo, as pessoas adoram mistificar, e eu acho que aí que vai o lance da realização. Elas adoram mistificar uma coisa mundana, quando elas não entendem aquilo, né. Acho que a pessoa que fala da iluminação como uma coisa inatingível e especial para poucos, é a pessoa que de fato não sacou. Isso é a minha opinião também, né. Porque, cara, assim, pelo menos o que eu já percebi e da vida e tudo mais, e os cliques e as coisas, as fichas que caíram pra mim, é o fim da busca no final, é tipo, é simplesmente um tipo: "Ah, tá, não, beleza". Tipo, é um anticlímax, assim, sabe, é uma leveza e uma liberdade gigante, mas ela vem como um anticlímax de tipo: "Cara, ah, beleza", tipo, não é um negócio inalcançável, e eu não estou falando que eu sou iluminado nem nada, assim, mas é que eu não consigo enxergar que tenha nada além, entendeu? Você ter uma experiência de transcendência e flutuar na sua mente, eu já tive umas porra dessa, é legal pra caralho, é demais, é gostoso, mas não significa porra nenhuma isso, né? A realização de que a gente é humano e é e não tem segredo e é só isso, acho que essa que é a liberdade. Para mim é muito mais um encontro de você com o que você realmente é. É você parar de se confundir com o que você acha que você é. É você parar de se iludir com uma série de coisas. É uma aceitação gigante do isness, né, do que é assim, não é inatingível, é tipo, ele já existe para todo mundo, e isso não quer dizer que todo mundo vai sacar isso, mas também não significa que precisa sacar nada. É muito louco, parece que eu tô falando eu sou o Charada, né, do Batman. Eu não sou mais o Robin, eu sou o Charada agora. Porque, assim, não precisa encontrar nada de especial.
não precisa encontrar nada. Eu não sei nem o que dizer, cara, eu não sei nem o que dizer. Cara, você tocou num ponto aí que me veio uma parada muito interessante que eu nunca tinha pensado sob esse ponto de vista. E quando você eu curto esse lance da espiritualidade, das religiões há muito tempo, como eu já falei 500 vezes aqui, e já li muito sobre várias coisas, sobre vários aspectos, sobre várias perspectivas. E quando se estudava sobre Jesus, assim, o lado, aparente e o lado oculto, assim, né, em ambas as faces, né, tanto nessa mais aparente quanto na mais oculta, dizia que por vezes era muito difícil entender o que ele falava, porque parecia que ele falava por enigmas, né, parecia que falava por charadas. E aí davam o nome do lance das parábolas, né, porque cara, quando você estava falando isso, é muito foda, porque todos esses seres aí, como você usou o termo aí desses avatares clássicos, né, eles sacaram ra visceralmente a realidade. Iluminação nada mais é do que você sacar a realidade. É você é dar um clique, e você fala: "Ah, caraca, saquei". É só isso, é nada além disso. Eh, Só que essa realidade sacada não tem forma, não tem, é indescritível. Alguns sábios, iluminados falam que é como se você apontasse para o fogo com gelo. Quanto mais perto você chega do fogo, mais o gelo vai derreter. Qual que é a única maneira de você falar sobre isso? Com charadas, com parábolas, circulando o tema com exemplos, eh, mórficos de algo amórfico, para que você tente criar uma ambiência na mente individual, né, na mente de cada pessoa, para que dentro de cada um desses universos que é a mente de cada pessoa, cada um do seu jeito, no seu timing, baseado nas suas referências, clique. E quanto mais você convive com isso, quanto mais você se abre, maior é a chance de você realizar. Por que que os caras que sacaram primeiro eram os apóstolos que conviviam com Jesus? Porque os caras estavam todo dia com ele. Você tá trocando ideia de várias coisas, vivenciando a vida cotidiana, a coisa mais sagrada que existe é o cotidiano. E você tá lá, você tá caminhando, você tá trocando ideia, tá lá o cara falando de 500 parábolas diferentes, aí começa a pipocar. Pipoca um, pipoca outro, pipoca um, pipoca outro, pipoca um. E tem umas pessoas que falam, né, gente que explora isso que a gente explora, pessoas que sacaram essa realidade que a gente vive, falam que é tipo é tipo uma bomba relógio, uma vez que você entra em contato com isso, essa bomba relógio vai explodir, né. É um vírus no sistema, é como se fosse um hack, assim, sabe. Só que cada um tem o seu firewall, e o antivírus e o firewall de cada um são os condicionamentos, é o universo individual de cada um, é como eu o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito e o que eu não acredito, e esses elementos moldam toda a nossa experiência de realidade, então o meu clique é só meu. O do Robin é só do Robin. É. Só É, isso, cara. e é muito louco, né, porque, tipo, às vezes, e isso é uma coisa que acontece muito, a gente está explicando isso, mas a pessoa está dentro de outra conversa, né. Ela está ouvindo o que faz sentido dentro do mundo dela, então é como se eu entendendo que a Terra é redonda, explicando as leis da física a partir desse ponto, para alguém que acredita que a Terra é plana, a gente está
eu estou levando em consideração que a Terra é redonda e a pessoa está levando em consideração que a Terra é plana. Então eu explico as coisas da minha visão e a pessoa tenta encaixar aquilo dentro do mundo onde a Terra é plana e aquilo não faz sentido. Tipo, ou ele tenta encaixar para tentar fazer sentido dentro daquelas regras que ele criou de como o mundo funciona. Então, esse que é o maior problema. Os princípios por trás de como a vida funciona são completamente diferentes. E a gente entendendo esses princípios, não como a gente foi condicionado, mas a gente como a realidade funciona, aí a gente começa a conseguir ter uma conversa, né. Por isso que o Sid Banks teve os Three Principles dele, ele ajudou muito, porque ele falou assim: "Ó, os princípios de como a mente funciona são completamente diferentes do que as pessoas pensam que funciona", né. E é muito louco que ela falou assim: "Ah, mas beleza, são só outros princípios". Sim, mas quando a gente começa a explorar esses princípios, a gente vê que eles meio que se autoprovam, né. Eles estão também lá para ajudar a caminhar, para apontar, mas quando a gente começa a sacar o que ele estava falando e ver o que estava falando, é meio que, cara, não tem como não ser, porque basicamente você está usando pensamento. Pensamento é a fabricação, é a criação do além, logo o que você pensa é uma realidade criada pelo além do que você não tem como não ser, né, porque eu estou vivendo dentro dessa realidade criada pelo meu pensamento, pelo que eu penso nesse momento. Não tem como argumentar isso, porque o próprio novo pensamento para desargumentar isso, é só mais um pensamento que vem disso, né. Então é muito louco quando você começa a sacar essas coisas, você vê, cara, basicamente as pessoas estão operando com firmware completamente diferente, né. A base de entendimento de como o mundo funciona é tão diferente que quando a gente fala alguma coisa com uma física diferente, as pessoas tentam entender essa física de outra forma. E qual que é a consequência disso? A consequência de você ouvir uma física de terra redonda e implementar num mundo de terra plana. A consequência é que, em vez de você entender fenômenos naturais, você entende regras e metodologias, né. Você entende que você tem que implementar certa coisa, né. Então, é como eu falar: "Pô, a Terra é redonda, a gravidade", né. Agora, gravidade para um terraplanista, ele vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Ele vai querer implementar gravidade, ele vai querer fazer gravidade. Enquanto quando a gente enxerga a Terra redonda e a gravidade é: "Bom, eu estou em pé na Terra redonda por causa da gravidade, ponto, acabou, não tem né, que óbvio". Agora não, para você entender isso com outras regras, você cria toda uma maquinação, uma história, um negócio para aquilo fazer sentido, né. Por isso que existem todas essas coisas de lei da atração, de não sei o quê, porque todas essas coisas, elas estão tentando interpretar coisas fundamentais de como a realidade funciona, por uma regra onde aquilo não, por um princípios onde aquilo não faz o menor sentido. E quando isso acontece, cara, você tem um monte de gente comprada numa história que, fundamentalmente, ela foi criada em cima de um desentendimento total de como as coisas funcionam. E isso é muito louco. Então, eu acho que, fundamentalmente, o que está no fim da iluminação, que a gente sempre gosta de falar quando a gente fala o fim da coisa, o que está no fim disso
é um entendimento completamente diferente de como a realidade opera. E eu acho que é um entendimento completamente diferente de como a realidade opera, e usando uma, sei lá o que é isso, uma imagem popular, um dito popular, sei lá. Cara, se você quiser explorar o fim da iluminação de verdade, por que você não fuça e descobre o que tem no final do arco-íris, né? Tipo, que fala, no final do arco-íris tem o pote de ouro, né? Cara, um convite, e é uma coisa que eu faço com frequência quando eu me vejo perdido nesses furacões de pensamento, assim. Isso acontece com bastante frequência. Tipo, cara, deixa eu ver o que tem no final dessa parada, tá ligado? É, cara, aquilo que a gente é de fato não vai se extinguir ou morrer por conta de um pensamento, né? Se esse pensamento, considera que os pensamentos estão dentro da gente, entre aspas, vamos colocar dessa forma bem mundana e ilusória Rudimentar. e rudimentar. É, um pensamento nosso não vai conseguir nos matar, né? Então, vai, olha pra ele, se- puxa o rabo do tatu e vai indo. Segue. Segue você para você ver se você consegue chegar até onde esse pensamento termina. Independentemente do resultado, eu te garanto que vai ser uma experiência incrível. E aí você vai começar a sacar o que tá no fim da iluminação. Porque o fim de todo pensamento é o mesmo lugar. Outro pensamento. Com isso eu não tenho mais nem o que falar, cara. Ah, eu tenho. Você quer explorar isso mais a fundo ainda? Você já Hum, ouviu falar do CBO, Chief Buddha Officer? A gente tem um treinamento, um programa que a gente fez uns anos atrás, programa do entendimento da mente, e a gente está liberando para absolutamente todo mundo que quiser fazer esse treinamento fundamental. São 5 horas e meia, mais ou menos, ou talvez mais, de como entender como a mente funciona. De entender isso de uma maneira estruturada e autoguiada, né, porque a gente gravou isso dentro de uma sequência lógica para ajudar a ultrapassar isso. Muito bacana. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais nisso, porra, pega um final de semaninha que você quer ficar intocado em casa e vai assistindo os videozinhos, que tá muito bacana. Disque. tá mesmo. Tá mesmo. cbo.digital. E aí você vai em programas. E aí em programas você vai passar o mouse em cima, vai abrir um menuzinho. Aí você vai lá, programa de entendimento da mente autoguiado. Cadastro rapidinho. E você vai ter acesso gratuito a isso. E não é porque é nosso, não. Até porque a gente tá oferecendo essa porra de graça. Mas é muito legal. É realmente muito legal. E faz com que a gente consiga setar uma linguagem conosco mesmo, para que a gente continue explorando e é muito legal a gente começar a sacar essa realidade, como ela funciona, é a coisa mais fascinante que existe, e recomendo. E eu acho que é isso, né, Carito? Mais alguma coisa? Nada, só isso. É isso, contato@ofim.xyz. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.